E aí galera, bem-vindos ao vídeo de hoje. Faz um tempo desde que fiz um bom e velho vídeo de treinamento, então estou trazendo um para vocês hoje. Vou falar sobre alguns dos principais erros que cometi quando comecei a treinar e mesmo ao longo dos meus 20 anos continuei a cometê-los. Começando sem nenhuma ordem específica, vamos para o número 1. Um dos primeiros erros que cometi foi não rodar os exercícios que estava fazendo. Eu apenas me apeguei a alguns poucos selecionados e continuei fazendo-os repetidamente. Agora, isso nem sempre é uma coisa ruim, mas se você às vezes faz os mesmos exercícios, repete repetidamente o mesmo movimento usando a mesma pegada, pode realmente começar a causar lesões e irritações, principalmente nos ombros e cotovelos. Por exemplo, eu sempre fazia pull-ups o tempo todo, pull-ups de pegada aberta e, eventualmente, depois de fazê-los com tanta frequência, obviamente usando o peso do corpo, que é muito pesado, estava causando estragos nos meus cotovelos. Eu combinei isso também com fazer rosca direta com barra repetidamente, peso muito pesado, o que, para ser honesto, quando você está segurando uma barra reta nesta posição, não é muito natural. Combinando os dois juntos de novo e de novo e de novo, meus cotovelos estavam absolutamente quebrados e eu tive que tirar um tempo para fazer alguns exercícios de curling porque era muito doloroso. Então, em vez de fazer pull-ups de pegada aberta com pegada pronada o tempo todo, mudei. Às vezes eu fazia pegada por baixo, às vezes eu fazia pegada neutra. A aderência neutra para mim é a mais confortável. Então eu simplesmente passaria por períodos de tempo em que não faria nenhum pull-up, apenas faria algumas variações de pull-down da máquina também. A mesma coisa com o bíceps, em vez de apenas fazer curling com barra reta, eu variaria, usaria uma barra EZ, usaria rosca direta com halteres, usaria uma pegada pronada, pegada sobrenadada e aderência neutra. Todos esses combinados ajudaram a aliviar minha dor no cotovelo. O próximo erro que eu costumava cometer era sempre estar tão focado em apenas levantar o máximo de peso possível e não me concentrar em como estava movendo o peso do ponto A para o B. Ok. Qual músculo eu estava tentando atingir principalmente, eu estava literalmente apenas tentando me concentrar em mover o peso. Então agora, e especialmente recentemente no final dos meus 20 anos, começo dos 30, estou tão focado em literalmente confiar apenas em um grupo muscular para fazer a maior parte do trabalho. Digamos, por exemplo, qualquer tipo de agachamento ou agachamento de escotilha. Normalmente, eu apenas subo na máquina e penso, certo, vamos apenas carregar lá, mover o peso para cima e para baixo até atingir minha faixa de repetição alvo. Agora estou pensando, ok, bem, eu quero bater meus glúteos nessa. Eu quero atingir mais isquiotibiais nos meus quadríceps. E muito disso é determinado não apenas pelo foco mental e pelo controle sobre o músculo que você vai usar, mas também por pequenas coisas como o posicionamento do pé. Portanto, apenas aproximando os pés um pouco mais para baixo na plataforma, talvez ajustando o ângulo da plataforma com base na mobilidade do tornozelo. Outro exemplo de livro didático, sempre que eu estava fazendo um movimento de remo, estava sempre focado em apenas trazer o peso para mim e carregá-lo o mais pesado possível. Mas o que houve? Ao invés de engajar o bíceps, não havia me ensinado como engajar o lat. Adivinha? Meu lats nunca cresceu. Próximo erro que eu sempre cometi, olhar demais para o meu telefone, especialmente depois dos meus 20 anos, quando a mídia social meio que explodiu. Adquiri o hábito horrível de verificar constantemente meu telefone, meu Instagram entre os sets. O que notei quando adquiri o hábito de fazer isso, em primeiro lugar, estava muito distraído porque, quando ia para o próximo conjunto de trabalho, estava apenas pensando no que acabei de ver no meu telefone ou quem estava me enviando uma mensagem ou até mesmo preparando mentalmente qual mensagem eu diria a eles em resposta. Mas também descobri que gostava menos das minhas sessões. Não sei porquê, mas olhar constantemente para o meu telefone, recebendo essas doses de dopamina, me fez não aproveitar a sessão tanto quanto antes. Então, agora, quando vou para a academia, coloco meu telefone no modo avião ou estou apenas tendo muito mais disciplina para mim mesmo e não olho para o meu telefone. Depois de terminar minha série, mantenho-me na zona. Eu reflito sobre aquele set, como eu fiz. Foi tão bom quanto poderia ser. Prepare-me mentalmente para a próxima série. E antes que você perceba, 60 segundos, 90 segundos depois, é hora de ir de novo. Você não tem tempo para verificar seu telefone de forma realista.
Portanto, se você deseja um treino mais eficaz e focado, não olhe para o telefone. O próximo erro que cometi, acho que não foi realmente um erro, mas se eu tivesse voltado, provavelmente não o teria cometido em primeiro lugar. E isso é tentar fazer muitas repetições máximas. E geralmente era o caso quando eu estava treinando com alguns caras grandes, eu estava apenas deixando meu ego atrapalhar e tentando acompanhá-los. E na maioria das vezes, tentei fazer uma repetição máxima, principalmente com movimentos compostos, seja supino, agachamento, levantamento terra, quase sempre me machuquei. Eu tenho problemas nos ombros, problemas na parte inferior das costas, sempre por causa dos máximos de uma repetição. Então não me incomodo mais em fazer isso. Sim, às vezes é bom saber o que eu poderia levantar para uma repetição, mas vale a pena a lesão? Absolutamente não. Prefiro não saber e apenas continuar indo para a academia sem lesões. Então, a maioria de vocês, especialmente se você está na casa dos 20 anos, eu não me incomodaria, a menos que você seja um levantador de peso ou realmente tenha sua forma no ponto, sua técnica esteja no ponto e você possa realisticamente ir para isso. Eu simplesmente não me incomodaria. Certo, é apenas uma perda de tempo e é mais provável que você se machuque. Outro erro que eu costumava cometer, costumava treinar até a falha com muita frequência. Eu abordaria cada série para cada exercício que fizesse e me esforçaria para completar o fracasso. O problema com isso é que eu acabaria em um estado de excesso de treinamento. Eu simplesmente me cansaria com muita frequência. E então eu apenas me perguntei por que me sentia um merda absoluta constantemente. Então eu estava me forçando demais. E não é necessário realmente construir músculos e crescer. Particularmente se você for um iniciante, você não deve forçar até o fracasso. Não há necessidade, você não precisa crescer. Se você tirou um pouco de folga, talvez tenha tido uma semana ou 2 semanas ou 3 semanas sem treinar, novamente, você não precisa se esforçar até a falha quando voltar para a academia. Quando você se torna um levantador mais avançado, treina consistentemente por 6 meses, 1 ano, seja o que for, então pode começar a se esforçar até o ponto de falha. Mas você não precisa fazer isso para cada conjunto. Uma boa abordagem, que sigo agora para mim, e sou um treinador avançado, para o primeiro set, o segundo set, mantenha um pouco no tanque. Então, talvez eu adie 1 ou 2 repetições por falha. E então, na última série, vou com tudo, 100% de intensidade e bom empurrão até a falha. O próximo erro que cometi foi não me aquecer adequadamente antes das minhas sessões. Lembro-me dos meus 20 e poucos anos, costumava entrar na academia me sentindo invencível e literalmente ir direto para o meu peso definido de trabalho para o primeiro exercício. Adivinha o que aconteceu? Eu me machuquei. Portanto, agora, principalmente quando estou com 30 e poucos anos, estou apenas envelhecendo. A prioridade de aquecer adequadamente antes de uma sessão é absolutamente essencial. Principalmente quando se trata de fazer pressão pesada, movimentos pesados de remo ou de perna. Passo pelo menos 5 minutos apenas me aquecendo, fazendo alguns alongamentos dinâmicos. E mesmo no primeiro exercício, faço algumas séries de aquecimento, algumas repetições, um breve descanso entre elas, apenas para preparar meus músculos e minhas articulações para o que está por vir. Portanto, não negligencie os aquecimentos antes dos treinos. Então, eu diria que por uns bons 5 anos, particularmente nos primeiros 5 anos de treinamento, eu estava seguindo uma separação de irmãos. Então eu estava apenas fazendo um grupo muscular por sessão. Agora, obviamente, vi resultados ao fazer isso, mas foi o ideal, mais provável que não, especialmente com alguns dos meus grupos musculares mais fracos, treinando apenas uma vez por semana, não era estímulo suficiente para permitir que crescesse tanto quanto poderia. Digamos, por exemplo, se eu fosse comparar, se eu estivesse atingindo aquele grupo muscular 2 vezes por semana. Portanto, agora, quando abordo todas as minhas sessões de treinamento, na maioria das vezes, estou atingindo pelo menos 2 a 3 grupos musculares em cada sessão. A maioria das vezes, estou atingindo cada grupo muscular pelo menos 2 vezes por semana. Para os meus grupos musculares mais fortes, só vou atingi-lo uma vez por semana.
porque simplesmente não preciso aplicar mais volume a ele. É apenas desnecessário, considerando que os grupos musculares atrasados, se os atingir com mais frequência, geralmente sempre verem mais crescimento. E o último, eu costumava treinar com muita frequência. Lembro-me de quando tinha 20 e poucos anos, quando tinha meu próprio estúdio, e ia para a academia todos os dias. Às vezes 7 dias por semana, às vezes 2 semanas seguidas. Eu mal tinha dias de descanso, mas achava que mais era melhor. E agora, olhando para trás, vejo que isso estava obviamente errado. Eu me perguntava por que estava lutando para conseguir uma bomba, porque não havia vascularização, porque minha força estava diminuindo, porque simplesmente não estava motivado para treinar e porque até eu estava começando a ter sintomas semelhantes aos da gripe. Eu estava apenas treinando. Agora, dou muito mais ênfase aos meus dias de descanso e recuperação. Estes são os dias em que seu corpo se recarrega e você está construindo muito tecido muscular novo, então não pode negligenciá-los. E muitos de vocês, mesmo que tenham 20 e poucos anos, têm muita energia, apenas tenham esses dias de folga. Tenha esses dias para descansar e se recuperar. Talvez faça algum alongamento, talvez faça algum cardio leve, um pouco de trabalho do núcleo, seja o que for. Mas qualidade sobre quantidade, sempre. Quando você vai para a sua sessão, se esforce, treine de forma eficaz, treine intensamente, e você realmente precisa fazer isso 4 ou 5 vezes por semana para realmente ver os resultados que deseja alcançar. Ok, então tenha isso em mente. Então, nós temos isso, pessoal. Alguns dos maiores erros que cometi nos meus primeiros anos de treinamento e até mesmo ao longo dos meus 20 anos. Agora, eu aprendi com eles. Estou treinando adequadamente, com sensatez. Estou livre de lesões, sem imperfeições, sem dores. Tudo é bom. Estou curtindo a vida e estou bem. Então, espero que você tenha gostado deste vídeo. Certifique-se de verificar o primeiro aplicativo se precisar de qualquer programação de treinamento para maximizar a hipertrofia e otimizar a composição corporal. Não se esqueça de se inscrever neste vídeo e nos vemos no próximo.